Olá, eu me chamo Graziela Fumagalli Leães, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar para vocês a dinâmica da deterioração fúngica de produtos carnes curados e seus metabólitos tóxicos secundários. A dinâmica da deterioração fúngica dos produtos carnes curados está relacionada com a presença de fungos filamentosos capazes de contaminar o meu produto e produzir metabólitos indesejáveis. Ao longo dessa história, os produtos carnes curados passaram por diversas transformações buscando aumentar a vida útil da minha matéria-prima, da carne. Eles são produtos que não sofrem tratamento térmico, ou seja, eles não passam dos 37 graus. Por isso, eles precisam passar por outros processos de conservação, como a desidratação. Com a adição de sais de cura, eu consigo então diminuir a multiplicação de micro-organismos no meu produto. Os fungos filamentosos estão distribuídos em toda a natureza e eles são capazes de se adaptar em diversos substratos, dentre eles os produtos carnes curados. E existem então algumas espécies que são desejáveis, que vão adicionar características sensoriais positivas ao meu produto, porém existem espécies que vão trazer risco à saúde de quem consumir o meu produto, vão trazer um risco à segurança por sintetizarem metabólitos secundários, como as micotoxinas. E quem são então esses agentes dessa deterioração fúngica? E quem são os seus metabólitos tóxicos secundários? Como eu dizia, os fungos filamentosos podem ser benéficos. São aqueles que vão, de alguma forma, trazer benefícios ao meu produto, como características de sabor, aroma, textura. Aqui eu trago para vocês essa imagem onde temos o Penicillium naujovensii. Ele foi adicionado ao salame com uma função de cultura protetora. Então, a presença dele faz com que haja uma competição com fungos toxigênicos, além de que ele traz características sensoriais desejáveis. Então, alguns fungos benéficos são o Penicillium naujovensii, como eu havia falado, o grisógeno, o Penicillium solitum e o salame. Em contrapartida, existem alguns fungos filamentosos que vão contaminar o meu produto e que podem então produzir metabólitos secundários indesejáveis. Aqui vocês podem ver então salames contaminados com Aspergillus estergic. Os gêneros Penicillium e Aspergillus são frequentemente isolados de produtos carnes curados. Eles possuem algumas espécies que são produtoras de micotoxina, principalmente a ocratoxina A. E é o caso, então, do Penicillium verrucosum, do Penicillium nordicum, do Aspergillus estergic e do Aspergillus ocraceus. Algumas particularidades dessas espécies fazem com que eles consigam sobreviver em algumas condições. Por quê? Porque eles são capazes de sobreviver mesmo na grande presença, numa presença de grande quantidade de sal e de gordura. Além disso, eles são xerofílicos, eles conseguem sobreviver com uma baixa atividade de água. E essa capacidade de adaptação deles, inclusive, a esse ambiente de estresse, torna eles extremamente relevantes em produtos carnes curados. Já as micotoxinas produzidas nos meus produtos carnes curadas, a principal é sem dúvida a ocratoxina A. No entanto, existem relatos da presença de aflotoxina, de ácido ciclopiazônico e de citrinina em algum tipo de produto carne curado. A ocratoxina A, ela foi considerada pela IARC um carcinógeno do grupo 2B. Ela possui propriedades nefro, hepato e imunotóxicas, por isso são tão relevantes. Então, quais são as fontes de contaminação? Qual a origem do meu problema? Eu posso ter, então, uma fonte de contaminação direta, que seria, então, no ambiente de produção, onde o principal fator é o ar ambiente,
pois eu ter a presença de esporos dispersos no ar da minha indústria faz com que eu contamine a superfície de trabalho e os meus equipamentos, além de que os próprios manipuladores vão estar em contato com essas partículas e principalmente os ingredientes. Então, sem dúvida nenhuma, o ar ambiente da minha produção, da minha indústria, é o principal fator. No entanto, existe também uma forma indireta, onde a minha matéria-prima é que estará contaminada. E isto ocorre de algumas formas, como por exemplo, a exposição dos animais quando eles são, por exemplo, alimentados com grãos ou rações fabricadas com grãos contaminados com bolores. A gente pode citar em lugares na Europa, onde o clima é temperado, que há relatos e experimentos demonstrando a presença de penicílio nórdico nesses grãos. E esses grãos alimentam, por exemplo, os suínos, e com isso foram pesquisando e descobriram que existia a presença dessas espécies e das micotoxinas produzidas por essas espécies na superfície muscular dos suínos. Então seria uma contaminação indireta, onde a minha matéria-prima está contaminada. Quando vai para um ambiente de maturação, com uma situação adequada de temperatura e umidade, obviamente esses fungos vão acabar se multiplicando. Outra forma de contaminação indireta seria a minha matéria-prima sofrer uma contaminação direta, seja no transporte, seja no armazenamento, ou até pela adição de alguma especiaria que esteja contaminada. Então, estando a matéria-prima contaminada, necessariamente o meu produto também estará, porque lembrando que eu comentei antes, ele não vai passar por um processamento térmico e a adição de conservantes não ocorre nesse produto, então eu passo só pela adição de sais de cura. Então, se eu tiver espécies que são xerofílicas, que são xerotolerantes, eu vou ter um problema instaurado. Quando eu falo, então, na origem do meu problema, eu tenho um quebra-cabeça, são peças que eu preciso montar. Porque a diminuição do nível de higiene, ou seja, más condições sanitárias da minha indústria, aliados à presença de esporos fúngicos, né? Esses esporos dispersos no ar da minha indústria. Como essas espécies que possuem tolerância a baixa atividade de água, um baixo pH, uma grande quantidade de sal e de gordura que poderia então diminuir, no caso dessas espécies tolerantes, todos esses fatores junto, eles formam um quebra-cabeça que leva à contaminação por fungos. Vai haver essa multiplicação e, consequentemente, pode haver a produção de metabólitos secundários, de micotoxinas. E o que eu faço? Quais as medidas de controle? Então eu cito Pitt e Hawking, quando alguns fatores predispõem à contaminação de produtos carnes durante seu processamento. A atividade de água final do produto e a temperatura do processo de industrialização é que definirão o crescimento fúngico, além de que a qualidade do ar ambiente e da matéria-prima estão diretamente envolvidos na instalação dos micro-organismos. Isso resume o que eu venho falando para vocês. Então, como eu controlo este meu problema? Através de biocompetição, quando eu vou aplicar culturas protetoras, onde é uma estratégia que vai fazer com que haja uma biocompetição no ambiente, que cria-se um ambiente de biocompetição entre a cultura que eu adicionar, seja um fungo filamentoso benéfico, seja uma levedura ou mesmo uma bactéria, ela vai então competir com essas espécies toxigênicas. Outra forma de controle seria eu ter um controle real da minha matéria-prima, eu ter uma matéria-prima de qualidade. Como eu citei aquele problema da presença de fungos e de micotoxinas já nas carnes, esses países que têm esse problema de fornecer esses grãos contaminados, com, por exemplo, penicílio nórdico, onde se tem esse clima temperado,
se eu não tiver um controle nessa minha matéria-prima, eu já vou ter ela contaminada. Então, meu produto já vai estar contaminado, mesmo que ele não tenha na indústria uma situação de contaminação. E tudo isso leva às boas práticas de fabricação, que são que então esse controle higiênico no ambiente industrial é de extrema relevância, é peça-chave, sem dúvida nenhuma. Então, se eu tiver um controle adequado de toda o ambiente industrial, de higiene, onde não haja então a possibilidade de contaminação, eu vou ter segurança alimentar. Mas vale lembrar que um ponto-chave quando se fala em produtos carnes curados é a sala de maturação. Por quê? Porque eu já tenho sempre lá produtos maturando. Então eu tenho produtos que estão lá com crescimento, com multiplicação fúngica. Então, às vezes, eu chego com um produto de qualidade e ele acaba se contaminando lá dentro. Então, muitas vezes a indústria se preocupa com esse controle higiênico do meu ambiente de processamento, mas esquece da sala de maturação, que é onde estarão mais dispersos esses esporos fúngicos. E para realizar este ambiente adequado, eu preciso utilizar sanitizantes. E eu preciso utilizar sanitizantes adequados, que controlem o meu problema fúngico, que controlem meu problema de deterioração fúngica. Eu trago 2 dados muito interessantes que foram de artigos, de trabalhos publicados do nosso laboratório, onde o ácido peracético é considerado um dos melhores sanitizantes antifúngicos, ele se mostrou que não mostrou a eficácia esperada em algumas estirpes de penicílio nórdico, isolados de produtos carnes curados. Em contrapartida, a gente teve um resultado positivo, onde algumas cepas de Aspergillus esterdic foram testadas com fumigante à base de ortofenilfenol e tiveram resultados satisfatórios. Para concluir e então trazer observações finais, conhecer a ecofisiologia das espécies que deterioram o meu grupo de alimentos, conhecer essas fontes de contaminação, conhecer os métodos de dispersão dessas partículas, é o que vai ser de extrema relevância na escolha das formas de controle para o problema. Então, se eu vou usar sanitizantes para reduzir o número de contaminantes no meu ambiente de processamento, eu tenho que saber que aquele agente vai ser eficaz. Eu preciso então conhecer as espécies presentes e saber se aquele sanitizante será eficaz. Além do mais, eu preciso saber em que condições utilizar. Qual o tempo de ação que eu preciso para conseguir então controlar aquelas espécies. Então, são dados que têm-se em mente a importância. Tem que saber, tem que se conhecer o problema para poder controlar ou então evitar, que seria o ideal. As estratégias para minimizar esse problema, ocasionado por micotoxinas dentro da indústria de produtos carnes curados, deve ser persistente, porque sabe-se do risco à saúde do consumidor. Então, a gente sabe que existe a formação de acrotoxina A, a gente sabe que ela é relevante, que ela pode trazer risco ao meu consumidor. E os órgãos competentes não têm uma regulamentação de limites aqui no Brasil para produtos carnes curados. Então, para finalizar, eu levanto então a possibilidade, que é a parte que mais me interessa deste trabalho, porque é o que me levou a escolher justamente esse tema, que é a formação de biofilmes por espécies de fungo filamentosos que deterioram meus produtos carnes curados. Então, no momento que eu tiver essa formação de biofilmes, é uma preocupação a mais, porque existirá então essa capacidade de resistência. Quando se tem esta matriz extracelular, sabe-se então que esse biofilme, que essa espécie vai estar possivelmente mais protegida a sanitizantes. Então, se conhecer a presença a possibilidade da produção de biofilmes por esses fungos filamentosos, para então eu saber se existe uma resistência maior e se os sanitizantes vão funcionar. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada e os meus contatos se alguém tiver alguma dúvida que precisar, está disponível. Muito obrigada